Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Nossa missão aqui é ajudar a humanidade, a quem desejar despertar e expandir sua consciência para entender o sistema no qual estamos e o evento que vai acontecer chamado Ascensão. Convidamos então você a percorrer o nosso conteúdo, que aborda vários assuntos, e se desejar, inscreva-se, continue conosco. Olá pessoal, olá família, boa noite, canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Nós vamos iniciar o conteúdo de hoje lendo um depoimento que nos foi enviado por e-mail, e o nosso querido diz assim: boa noite. Gostaria de narrar mais uma experiência que tive com os arcontes. Como informei, tive uma experiência bem complicada com estes seres anteriormente, mas desta vez mais equilibrado e conectado com a fonte criadora, não tive maiores problemas. Fui dormir juntamente com a minha filha de 4 anos, ela é autista e por isso compartilha o travesseiro, ficando entre minha esposa e eu na cama. Caí num sono profundo logo após ela dormir. Vou tentar resumir ao máximo, pois pareceu horas o que vivenciei. Acordei numa espécie de colônia, sendo informado que eu havia falecido. Como já fui kardecista por muito tempo antes de estar no processo de expansão da consciência e despertar, entendi perfeitamente o recado. Quem me deu esse recado foi um senhor de barba e cabelos grisalhos, quando despertei numa cadeira bem confortável. O ambiente era praticamente o mesmo descrito nos livros espíritas. Mesmo entendendo a situação, eu sentia como se estivesse dopado e com a coordenação motora comprometida. Saímos daquele lugar e esse senhor caminhava ao meu lado para me dar amparo e assistência que eu precisasse, segundo ele. Eu faleci dormindo? Perguntei a ele. Ele respondeu que não, que eu tinha falecido no serviço policial e que eu não me preocupasse em entender naquele momento, pois tudo ficaria mais claro na minha mente com o passar do tempo. Ele notou que fiquei desconfiado da resposta dele e daí começou a falar um monte de experiências tristes da minha vida, como se quisesse exaltar como eu havia superado todas, mas na realidade estava me deixando cada vez mais e mais triste e culpado, fazendo minha vibração despencar. Conforme caminhávamos, eu vi outras pessoas também ao meu redor sendo assessoradas por mentores e mentoras, nessa parte ele coloca aspas. Notei que essas pessoas tinham um comportamento estranho, como se estivessem num estado alterado de consciência. Pensei em Deus, aí eu lembrei, Deus não, fonte criadora, e quero ver imediatamente a luz do sol. Como que ele lesse minha mente e na realidade leu? Ele me levou até uma janela e explicou que aquela neblina era decorrente de uma espécie de limpeza energética que estavam fazendo, pois tinha chegado naquela colônia muitos irmãos recém-desencarnados. Tudo que eu perguntava ou falava, ele dava um jeito de transformar em algo negativo. Caminhamos muito tempo e chegamos numa sala com mais mentores, mas antes de entrar na sala, percebi que aquela neblina entrou no local e eu me sentia cada vez mais dopado, quase perdendo a consciência. Ele insistia, dizendo que aquele meu estado era por causa da morte violenta que tive e que iria demorar um pouco até eu me recuperar. Me fizeram sentar numa cadeira bem tecnológica, informando que devido ao meu alto grau de conhecimento, teria acesso aos meus últimos dias na Terra. Notei ali uma massagem no meu ego, mas estava sem energias para questionar. Fechei os olhos e vou tentar explicar. Parecia algo como outra realidade. Vi
muito da minha vida de maneira diferente do que eu tinha vivido, mas eu só percebi que aquilo era uma farsa um tempo depois. Eu comecei a acreditar que o que eu estava vendo era real e eu iria ficar ali mesmo, e era uma realidade dura e cruel. O que fez, assim, eu voltar foi vivenciar muita dor. Só lembrando, aquilo era real para mim. Eles mostraram que a minha filha havia morrido e na hora eu fiz um esforço descomunal. Eu clamei pela fonte criadora. Eu vi através daquele mundo algo parecido com o que o Neo do filme Matrix via e acordei na cadeira da colônia. Quando abri meus olhos, vi esse mentor que me acompanhou numa espécie de frenesi, retirando alguma espécie de energia de 4 bebês que estavam próximos aonde eu estava sentado. Levantei da cadeira, na verdade, pulei da cadeira e fui em sua direção com a intenção de pegá-lo literalmente pelo pescoço. E nesse momento foi acionado uma espécie de alarme, pude ver o medo em seus olhos e acordei na minha cama. Ao acordar na minha cama, eu sabia que tinham feito alguma coisa com a minha memória, pois eu fiquei com dúvidas se aquelas ali na cama eram realmente minha esposa e minha filha. Não estava pleno das minhas faculdades mentais, isso eu tinha certeza. Então, novamente, clamei por socorro à fonte criadora, aos seres benevolentes, eu não sei explicar. Mas lembra quando dava algum problema naqueles computadores antigos, que eles entravam em modo de segurança e só funcionava o essencial? Pois bem, foi assim comigo. Me acalmei, senti uma energia positiva me revigorando e realmente ouvi em minha mente: volte lá e exija os seus direitos. Eu fechei os olhos e foi automático. Eu retornei àquela colônia, que não era colônia coisa alguma. Era uma ilusão montada em cima de uma construção abandonada aqui mesmo, no nosso mundo, e atrás uma plataforma onde tinha uma esfera do tamanho de um posto de gasolina pequeno. Conforme eu ia em direção a essa nave, os tais mentores que estavam lá correram para o interior dela, deixando as pessoas largadas para trás. Eu corri atrás, a nave tentou decolar, só que com a minha mente, amparado por irmãos benevolentes, evitei a decolagem. Cheguei próximo e vi, no que se pode dizer fuselagem, um monte de símbolos jamais vistos, mas eram familiares para mim. Se abriu uma espécie de porta e adentrei o ambiente. A princípio era sem iluminação, mas pude ver aquela neblina novamente. Pensei em parar de respirar para não ser vítima de alucinação novamente, mas aí veio uma voz e me disse: "Você tem certeza que precisa respirar mesmo?" Aí caí na real e até achei engraçado. O ambiente começou a ficar iluminado. Acho que tentaram imitar as naves dos irmãos benevolentes, acreditando que a neblina tivesse feito novamente efeito em mim. Definitivamente gritei para eles pararem com aquela tentativa ridícula de me enganar, e eu estava bem irritado. E eu disse ainda: "Vem aqui agora, um representante de vocês, falar comigo, eu irei atrás de todos. E não vem em forma de fumaça não, hein? Não é problema meu se vocês são amorfos. Pode vir na forma humanoide agora, ou eu vou destruir tudo." E ele coloca entre parênteses: "Tenho que trabalhar mais o amor nessas horas." Se materializou um ser bem na minha frente. Gentilmente o peguei pelo pescoço, ergui com o braço e disse: "Presta atenção, todos vocês, todos os regressivos e enganadores. Eu, fractal da fonte criadora, nego qualquer contrato, qualquer acordo que eu já tenha feito com vocês. Eu determino a minha liberdade e o encerramento das suas intromissões e influências na minha vida e da minha família. A hora do acerto de contas está chegando para vocês. O nosso povo será livre." Soltei ele, olhei novamente naqueles olhos sem brilho,
mas aterrorizado, e simplesmente virei as costas e acordei muito bem em minha cama, amando minha família, meu mundo e agradecido profundamente à fonte criadora e aos irmãos benevolentes por todo o auxílio. Desculpe pelo tamanho do e-mail, mas tentei resumir ao máximo. Eu vou tentar me controlar mais, se porventura tiver que lidar com eles novamente. Mas temos que nos defender, não é? Não dá para esperar tomar o primeiro golpe. Autorizo a publicação total ou da maneira que você quiser, se for narrar, para não ficar muito extenso. Abraços da verdadeira luz. Querido, o seu depoimento é incrível, foi uma experiência maravilhosa e muita gente pode estar se perguntando como que isso pode ter acontecido. Quem vive a experiência vive como se estivesse realmente lá. E você estava, não na sua forma biológica, no corpo biológico, você estava ali como uma essência. E você fez questão de mostrar àqueles seres que você sabia quem era, de onde veio, para onde você vai, e a diferença entre estar desconectado da fonte, conectado com a fonte, tendo discernimento, porque desde o início você começou a achar muito estranho toda a situação, e é realmente assim que através de desdobramentos e sonhos eles enganam muitas pessoas porque podem tomar a forma de mentores, de guias espirituais, de pessoas benevolentes, amorosas e fazem com que a pessoa faça aquilo que eles desejam que ela faça. Não precisa pedir desculpa pelo tamanho do e-mail, concordo com você. Não precisamos esperar para nos defender, nós nos defendemos desta forma e eu identifico a sua forma de agir como um guerreiro da verdadeira luz, como um felino faria, como uma espécie que é acostumada a lidar com seres regressivos faria. Você em nenhum momento usou a palavra ódio. Você ficou irritado com aquilo que estavam fazendo com você e você usa a palavra gentilmente eu peguei pelo pescoço. E você usou as palavras que eles não esperavam que você dissesse. Você os reconheceu, você disse quem você era, você rompeu todo o contrato anterior que possa ter dado a liberdade deles fazerem isso com você, de iludirem você. Acreditavam que afetariam a sua energia, a sua frequência vibracional e durante todo o momento você foi percebendo as coisas porque você está dentro do processo de despertar, com a sua consciência se expandindo e com a sua intuição bem ativa. Então, agradecemos profundamente pelo seu depoimento ter chegado até nós, agradecemos por permitir que compartilhemos esse depoimento, essa experiência incrível com todos da nossa família cósmica e que através da sua experiência outros aprendam e ajam da mesma forma. Aliás, nós tivemos um depoimento recente de uma querida nossa que agiu da mesma forma e é muito gratificante ver que as pessoas dentro dos seus processos estão caminhando de uma forma independente e quando se deparam com uma situação que os regressivos, os da não-luz, tentam enganar e iludir porque são os mestres da ilusão, a intuição, a orientação com o eu superior é tão grande que sabemos nos defender, sabemos o que falar e quando voltamos do desdobramento, do sonho, nos sentimos bem porque fizemos aquilo que tinha que ser feito. Então, não podemos deixar de ressaltar que você recebeu a orientação. Volte lá, exija o seu direito, veja que você foi enganado e mostre a eles quem você realmente é. E você não é uma questão de autoridade, você obedeceu, você foi instruído e você voltou e é maravilhosa essa experiência. Gratidão, gratidão e gratidão. Hoje nós vamos falar
a respeito de um assunto que muitas pessoas têm enviado e-mails perguntando como que dentro do processo de despertar e na expansão da consciência eu posso lidar com a minha família, o meu marido, minha esposa, quem vive comigo, meus filhos, meus amigos. São pessoas que eu amo profundamente, mas ninguém quer saber de despertar, ninguém quer saber do processo de expansão da consciência. Muitos estão sofrendo por causa de amigos ou parentes que não aceitam de jeito nenhum sequer falar ou pensar a respeito disso. Até que ponto podemos aguentar conviver com as pessoas que amamos, vendo que nossos esforços não estão funcionando porque eles não querem saber e ainda zombam de nós como se nós fôssemos lunáticos? Em primeiro lugar, nós não precisamos nos esforçar para que o despertar aconteça na vida de uma pessoa. Nós vamos fazer juntos hoje uma pequena caminhada pelo que chamamos de Matrix. Será uma caminhada simples, objetiva. Sabemos que são como cebolas, camadas e camadas de véus densos, são como redes interconectadas. Parece fácil, é só ir avançando, cortando as cordas, quebrando os grilhões, mas o que prende os nossos amados amigos e familiares não são esses véus, não são os grilhões, não são as redes, não são as cordas do sistema. Na verdade, o que prende nossa família querida, nossos amigos amados, são as crenças que eles construíram na mente. Nada pode cortar isso, nada pode dissolver isso, por mais fininho que seja. A corda, o véu, não podemos fazer isso por eles, enquanto eles tiverem esse padrão de pensamento. Então, tentamos manter nossos processos e a cabeça um pouco mais acima da superfície em nível de frequência vibracional para estarmos imersos na verdadeira luz. Sem fazer nada, eles estão imersos e confortáveis no sistema. É um engano? É. Mas os nossos queridos não conseguem imaginar outro tipo de vida que não seja a vida que a humanidade vive desde sempre. É o normal para eles. Algumas pessoas, mesmo adormecidas, mesmo dentro do sistema, são extremamente tranquilas, demonstram bom humor, são capazes de aconselhar os outros, são pessoas extremamente amorosas, bondosas, gostam de demonstrar carinho, preocupação, são pessoas que abraçam, mas aquele abraço de verdade, são consoladoras. Isso é maravilhoso. Só cada um de nós sabe como tentam nos manter com a cabeça como se estivéssemos dentro de um rio, sem conseguir respirar, quando tentam nos desanimar. Em relação a eles, não precisam fazer nada, mesmo essas almas sendo tão boas, estão no sistema, mas ainda não despertaram. Então, imagine quem é cruel por natureza e ainda se abre para ser usado pelos regressivos, ou então é usado inconscientemente. Os que se acostumaram com a escuridão administram essa dimensão. Afinal de contas, a verdade é essa. Sabemos dos métodos de controle, manipulação, engano, e o despertar na nossa vida aconteceu porque foi da nossa escolha. Quando o início das informações chegaram, nos abrimos para ao menos tentar compreender. Quando disseram que eu tinha um canal no YouTube e o assunto chegou até a minha mãe, ainda viva, super envolvida com a religiosidade, ela ficou muito estranha comigo. E desde que nascemos já começa o condicionamento, não é mesmo? Não há razões para questionar a vida, não é? Quando despertamos, conseguimos ver essa construção piramidal e o número de despertos está aumentando em um ritmo surpreendente. Você está aqui, neste agora, para promover a paz, não conflitos. Estamos nos acostumando com novas vibrações, mas ainda nos chocamos com coisas que não sabemos e
Nos é dado a conhecer na hora certa. Ainda vamos nos chocar com várias coisas. Tenham certeza disso. A busca pela verdade não pode parar. Se algum dos seus queridos se interessar em algum momento pelo que significa tudo isso, use de discernimento e sabedoria, comece devagar. Não encha a pessoa com uma sobrecarga de informações. Eu vou falar para você sobre os Anunnaki, você nunca ouviu falar? Ela vai ficar tão confusa que não vai querer saber de mais nada. Lembremos que passamos por períodos difíceis, ainda passamos pela nossa escolha, e muitos se afastaram de nós. Quando alguém me vê preparando uma pesquisa, procurando imagens, fotos, e eu digo, eu tenho um canal no YouTube, e a pergunta seguinte é, legal, é de quê? Do que você fala? E eu respondo de espiritualidade, sobre o processo de despertar, expansão da consciência, meditação, relaxamento, muitas coisas. A pessoa fica assim meio, ok, legal. Muitas pessoas seguem suas próprias crenças, então se acham livres do sistema nessa área. Quando falamos algo, nos perguntam, de onde você tirou isso? Falar que temos uma fonte, que foi de um insider, a coisa piora um pouquinho. A pessoa mais provável de aceitar uma nova percepção dentro da sua família ou entre seus amigos é aquela que é curiosa, que é buscadora. Tem alguém assim que você conheça? Quem não nos entende não é porque seja regressivo. Ela não entende porque o que falamos, se falamos dentro do despertar, estamos falando grego. Eles não entendem, porque a mente não está expandida. Dizem que santo de casa não faz milagres. Será que resistem porque somos nós que falamos? Dizem que é fácil enganar alguém, mas é muito mais difícil convencer alguém de que ele foi enganado. Infelizmente, muitos não querem saber de nada a respeito. Um amigo que eu não vejo há muito tempo, ele almoçou comigo uma vez e ficamos conversando sobre diversas coisas. E ele disse assim, sabe, eu sonho com um lugar e eu sei que eu conheço esse lugar. Eu sinto que eu vim de lá. E uma vez eu estava num restaurante, um homem passou por mim, me cumprimentou, bateu no meu ombro e disse, um capelino sempre reconhece outro capelino. Foi a deixa para entrarmos em outros assuntos. Para quem começa no seu processo, precisa de informações básicas. Você não vai ficar falando de Reps, Draco, Ilu, sistema, véus, esse tipo de informação, código de DNA, sintomas da ascensão. A pessoa vai fugir de você. Podemos estar cercados pelo sistema, mas ele não está dentro de nós. Agradecemos profundamente quem nos acompanha como canal, quem nos apoia, que pergunta quando tem dúvidas, envia e-mails e muitos aqui sabem que são prontamente respondidos. Somos gratos por compartilhar suas pesquisas conosco. Estamos juntos nas barreiras, em nome da verdadeira luz, e sofremos juntos, com honra, com gratidão. E o sofrer nesse sentido não é aquele sofrimento imposto que produz um luxo negativo. É algo que faz parte do processo. É o desconstruir-se para tomar uma nova forma de pensar, para entender que nós estamos em transição. Nós defendemos uns aos outros. Muitas vezes, nos comentários, lemos algumas coisas que são desagradáveis e quando são muito extremas, realmente são removidas, porque ninguém é obrigado a ler aquilo. Mas outros comentários deixamos para que todos possam ler e ver o que ressoa no seu coração e responder em amor. Responder com coerência, responder dentro da expansão da consciência, vendo que aquela pessoa
ou age porque quer daquela maneira, ou está sendo usada e nem sabe. As pessoas conversam, nós conversamos como se já nos conhecêssemos há muito tempo. E sabe, compartilhamos o que vivenciamos em liberdade. Quem não quer ouvir, não adianta forçar, é desgastante. Alguns não confiam em ninguém por razões próprias. Outros não possuem fé em nada. E é muito triste uma pessoa viver no deserto de um sistema sem ter fé. Podemos perguntar, será que é tarde para alguém despertar? Porque é tanta coisa a saber e é tão pouco tempo que temos relativamente do tempo que nós ficamos aprisionados, o tempo que temos à frente. Temos esse tempo? A fonte é que sabe a hora certa para cada um. Não podemos voltar ao ponto de partida para acompanhar aquele que está despertando agora. Não podemos retroceder, mas de uma forma interessante, assim que aquela pessoa se reconecta com ela mesma, com o eu interior e depois com o eu superior, com a fonte criadora, e faz parte da família novamente, se reconecta, se reconhece como essência luminosa, quando ela se reconecta com todos, quando ela se sente assim, já imersa na verdadeira luz, é claro que não vamos abandoná-la aos lobos, nenhum de nós fará isso. Quem dorme não quer pesquisar, não se levanta para buscar nada. Claro que muitas coisas, até as que trazemos aqui, são difíceis de absorver. Alguns dias são necessários, semanas, meses. Alguns não conseguem digerir, vão embora. E depois que passam por muitos lugares, voltam e são muito amados, são muito bem recebidos. Mas não saber custaria quanto? Quanto valem as informações que vão nos levar de volta para casa? Não tem preço. Quem consegue ouvir e sentir tais novidades e vibrações diferentes, sempre vai encontrar o caminho de volta, mais cedo ou mais tarde. São buscadores, e assim é. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal, gratidão àqueles que têm apoiado o canal de outras formas, muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento. Gratidão por aqueles que enviam seus depoimentos para nós e muita da verdadeira luz.